perguntando os salários de fisiculturistas amadores e salários de fisiculturistas profissionais. É ele! João Curry, João Curry. Ai, caralho. Que foi, Dudu? Nossa, quase matei a Joaninha. A Joaninha ainda tá por aqui. Uhum. Boa sorte. Nossa, acho que eu machuquei ela. Dá pra ver? Ela te assustou. Nossa, acho que eu machuquei a bichinha. Machucou não. E tem uma gata doida aqui, querendo carinho e atenção. Vamos lá. Você me ama? Como atleta profissional, quanto que você consegue tirar aproximadamente? Eu tiro aí de 4 a 5 mil reais por mês. Tem meses eu tiro 150 mil reais. Quanto é que custa pra manter o teu shape mensal? Em torno de uns 40 mil reais, 45 mil reais. Qual que é a maior diferença pro homem e pra mulher desse mundo? Os colaterais para as mulheres ficam evidentes. Muda a voz, muda o rosto. How does it feel like to be a Mr. Olympia? Where you are the best in the world at something. Not many people in this world get to do that. Hoje eu vou entrevistar atletas do fisiculturismo, desde os amadores Brabo, hein? Tá louco. 150 mil, velho. Mais um até o gasta pessoal que tá no topo 45 do esporte, mil por incluindo o Mr. Olympia. É, tá porque aqui no você tem que CT do considerar, Rafa. realmente, você vai gastar muito dinheiro pra manter o shape, você tem que considerar treino, possíveis suplementos e bombas. Possíveis? Só suplementa esse povo. E treinador, que não deve ser uma parada barata. Né? Essa galera, tudo deve ter treinador. Rafael Brandão, uma das academias mais fodas do Brasil, pra estar conversando com os atletas de alto nível, pra entender quanto que eles ganham e quanto gastam pra estar mantendo esse shape. Além disso, eu também quero descobrir o que leva alguém a se apaixonar por um Potência! esporte com tantos riscos e sacrifícios pra ter sucesso. Quanto tempo você tá no atleta profissional? Tô no esporte aí há 2 anos e meio, como fisiculturista. Antes disso, eu era guarda civil municipal no Rio de Janeiro. Tinha uma Você outra. já era grande assim também? Eu era aquele cara que tinha aquela vida desregrada. Bebia, treinava, um marombeiro de academia. Nesse momento, eu pedi a exoneração da guarda civil, vivo só do esporte. Qual que foi a maior diferença quando você estava sendo amador para agora que você é profissional? É um abismo, porque o investimento dentro do fisiculturismo ele é muito grande. Seja em alimentação, seja na questão de ergogênico, que eu falo bola, bomba. Se eu quiser chegar a algum lugar no profissional, eu tenho que mudar algumas diretrizes aí dentro da vida pessoal, que você abre mão de muita coisa. É o estilo você não de pode estar vida. viajando o tempo todo, você não pode estar comendo o que você quer. O que gira assim em custo para manter o teu shape hoje? Cara, mensal aí a gente gasta de 5 a 6 mil reais por mês. Tem atleta que Ué, mas ele ganha 4 a 5 mil e gasta Mas de 5 deve a ter 6. patrocínio, né? Ah, deve pode ter crer, pode crer. pessoas que investem. Eu imagino que seja isso. Os outros devem ser líquido. Pode crer. Tu quer estar grilado com a Joaninha. Ah, acho que o bicho não ficou bem, não. gasta 20 mil, 30 mil e não é mentira. E se eu pudesse, e se Deus me permitir daqui pra frente conseguir chegar onde eu quero, a gente vai aumentando isso Vai também. aumentando também. Todo fisiculturista, ele sabe que quando ele entra no esporte, ele tem uma data. A curto prazo ou a longo prazo, você vai ter algum problema. O que você faz assim que talvez você vê que é um pouco diferente, que te ajuda nessa É porque questão o de foco? fisiculturismo ele não é sinônimo de saúde, né? Né? Não é. Pra você manter sem beber, que nem você falou, sem cortar essa coisa da vida social, assim. Eu passei muita necessidade na minha vida, Gosto. Em breve. já passei muita fome e um sonho que eu tenho, que é de chegar no Mr. Olympia. Pra quem não sabe, a Copa do Mundo do fisiculturismo é o Mr. Olympia. Eu quero mostrar isso, que um brasileiro pobre, que já passou necessidade, passou fome, conseguiu atingir um nível de chegar na Copa do Mundo de onde um dia ele almejou. Você poderia compartilhar hoje, como atleta profissional, quanto que você consegue tirar aproximadamente, sem hoje- ser números exatos? Hoje em dia, como atleta profissional, cara, eu tiro aí de 4 a 5 mil reais por mês. Se eu tô falando de patrocínio, por exemplo, um patrocínio fixo. Para você que quer começar, Fixo. você que sonha em ver do esporte, princípio de tudo. Trabalha a sua mídia, sua rede social, trabalha a sua dicção, tenha noção do que você está falando, do que você está propagando, entenda as Entenda a palavras sua que você está imagem, usando. né? Concordância é muito importante. Como é que é a relação com droga? Porque no fisiculturismo eu escuto que às vezes o pessoal, um fuma maconha para ajudar, outro toma Venivan. Cara, muita isso gente não. faz. Ué? Eu não faço uso de nada, sou o chamado caretão. Essa questão de, tem que relaxar. Eu relaxo vendo Netflix, vendo uma série que eu gosto, um Amazon Prime. Eu sou louco por anime, sou um cara que eu sou doente. Nossa, cara. É, mano. Ele não é o estereótipo de quem Não curte anime mesmo. mesmo, cara. Da hora, pô. Eu gosto muito de Dragon Ball, Demon Slayer, Fúria de Titãs e por Gosta aí vai. mesmo? Você hoje é Conhece. atleta profissional ou amador? Amador, E você pretende ir pro profissional? com certeza. Tá conversando com os profissionais, eles falam que tem Dá pra ver que o um bicho abismo aqui, ó. muito grande entre o amador e o profissional. Você se sente preparado hoje? Olha, confesso que vendo os atletas, aqui realmente dá uma assustada, mas assim, eu acredito muito no meu potencial. Talvez não seja para esse ano, mas eu vou tentar esse ano. Eu quero ser pró. Eu quero estar no Mr. Olympia. Você hoje tem alguma renda louco. que proveniente do Então, esporte? A clínica da minha família
Por ali eu trabalho meio período, o outro meio período eu foco realmente no esporte. Quanto que vai só pra sustentar o shape? Na minha realidade, para eu sobreviver nos recursos, academia, etc., né, não tenho patrocínio hoje, varia em torno de uns R$4.000, mais ou menos. Quando você tava começando, você já tava tomando Tá hormônio? pagando absurdo pra começar a tentar. Caro, véi. Que isso? Eu não fazia Onion ideia que era ou ainda tão não? caro assim. Não, eu comecei realmente a treinar em 2021 e treinei durante 1 ano e meio até atingir o meu físico com maior potencial, eu digo assim, no natural. Quando eu comecei realmente, eu não sabia tudo que eu ia passar. Eu não sabia que teria que me abster de amizades, de rolês, de alimentação, demais, filho. com amigo, com família. Então, assim, realmente tu tem que amar muito esse esporte, realmente colocar isso dentro do teu coração, tipo, cara, eu vou seguir até o fim, entendeu? Independente do que aconteça, porque você vai perder muita coisa. Faz quanto tempo que você vive do fisiculturismo? Quantos anos? 40 anos. Parece Qual que é a maior neto, diferença véi. de 40 anos atrás para hoje? Hoje é mais fácil, né? Porque eu acho que nós fomos os pioneiros. 40 anos atrás não tinha celular, não tinha câmera, não tinha nada disso, né? Então, nós tínhamos uma revista e pegamos as informações, não sei se era certo ou não, tá? Só fazia. Ele fazia o que estava lá. Quando eu estava na Audi, né? Eu pesava 100 quilos, né? Competi na Olímpia. Tudo. Ele é pequenininho pra pesar 100 quilos, velho. Que da hora. Tava monstrão, Pesava 100. mano. Olá. Aqui. Que No isso? 100 shape. quilos, né? Competir na Ao vivo? Olímpia. Todo mundo olhava assim, nossa, que é isso? O que foi, talvez, uma coisa particular sua que você fez para manter esse foco, para você conseguir chegar nesse resultado quando você estava no seu pique, em caso? Olha, você precisa amar. Você precisa amar o que você faz. Eu amo isso. Hoje em dia eu não consigo mais competir, eu não consigo mais treinar como eu queria, mas eu passo para meus a idade atletas. vem. Se você faz por obrigação ou por causa do dinheiro, esquece. É só por causa do ego. É porque é legal, né? Todo mundo fala, eu quero ser fisiculturista, eu quero ser forte, eu quero ser rico, eu quero ganhar dinheiro. Esquece, você não vai ganhar dinheiro. Eu quero ser fisiculturista porque eu quero ajudar minha família, eu quero comprar uma casa para meus pais, comprar uma casa. Esquece. Vai trabalhar, faz outra coisa. É difícil monetizar quando você está entrando para o profissional no fisiculturismo? Para virar profissional já é difícil, né? Você precisa investir. Se você não investe, só amando muito pra aguentar ferro todo dia. forte, você não vai para frente. Quanto que gasta, assim, um atleta, assim, a pesado, média hein, por velho? baixo? Minha mulher, a Thay, ela é atleta Figure Pro, já há 2 anos. Ela gasta por mês, na média, mais ou menos R$15 mil. E ainda está economizando com o treinador, porque ela não me paga. Você tem mais um treinador, você joga mais 10 mil em sim. Vou falar uma coisa séria para você. Senhora. Eu faço isso há 40 anos, mas para eu conseguir viver hoje bem, viver disso mesmo, eu demorei 35 anos. 5 anos Tem atrás 5 eu anos tinha que estourou, 5 mil Né? seguidores. Hoje eu tenho 1.200.000. Então, as empresas Que chegam massa. para você. Se puder compartilhar, assim, qual foi o melhor mês? Não precisa ser número exato. Tem meses eu tiro R$150 mil. Eu acho que tem no Brasil top, mês top, atletas mas mesmo, é muito umas dinheiro, velho. 10 máximo. E tira esse valor. Quem tira mais. Muito obrigado pela sua Imagina. entrevista de coração. Foi um prazer falar com o senhor. Pô, que história. Não, Obrigado, tá? não, foi muito legal mesmo. Cara, eu tô me Sim, sentindo não, muito ele, pequeno velho. aqui. Eu tenho 1,80 e eu peso 82 quilos. E olha o tamanho dessa galera. Vocês não estão entendendo. Eu tô me 1,80 sentindo é legal. aqui muito pequeno. Você tá profissional Franguinho. ou amador? Profissional. Profissional. Já faz quanto tempo? Bom, o estreio do profissional foi 2019. São 25 anos praticamente fazendo. Quantos por cento você acha que é genética e quantos por cento você acha que é dedicação? Genética e dedicação, eu acho que tem que trabalhar no 50-50. Tem que ter uma genética Caramba, muito boa para tem que alcançar nascer o genético. nível A. O topo, ser campeão. Vou falar do meu caso, eu não tinha genética nenhuma. Eu entrei na academia com 49 quilos. Tive que trabalhar triplicado para poder alcançar alguma coisa. E agora a questão assim de hormônios e do suco. Tu acredita que dá pra alcançar um nível máximo 100? Ou é quase impossível? Não, máximo não existe. Máximo que eu tô falando, Olímpia, Arnold Classic, profissional, isso não existe. E agora uma questão financeira, assim. Demorou muito pra você Como conseguir assim se não existe? bancar e viver profissionalmente do fisiculturismo? 20 anos. Eu já tô me despedindo, eu tô com 42 anos, eu pisei no palco com 17. Era uma época que não tinha 25 isso. anos isso aí. Não tinha mídia, não tinha câmera. Isso que eu ia perguntar agora. Essa transição toda deixou tudo mais abreviado para as pessoas.
deixou melhor, transformou, abriu muita oportunidade. Naquela época ninguém queria olhar para isso. Pelo contrário, era um preconceito absurdo. Hoje é legal, hoje é bacana. Isso é muito bom, porque eu consigo ainda viver disso e lucrar com isso. E hoje eu digo, trabalhe sua mídia. Trabalhe sua mídia. Porque se você pensar só no atleta e esquecer o marketing... Eu falo isso pra tanta gente, falo isso velho. desde As pessoas... sempre. Pra qualquer ramo, cara, pra qualquer coisa que vocês forem fazer na vida. Eu tenho um primo que é nutricionista, o bicho tem um corpo incrível, ele é bem fortão mesmo, mas não trabalha a mídia, velho. Tem que trabalhar a mídia, pra gente. tudo, tem que trabalhar a mídia, cara, pra tudo. Vai vingar. Quanto é que você gasta pra manter o shape? Me fala quando você tava no teu pique e hoje. Eu vou falar bem por baixo. Anônimo não vence. Né? Cara, bem 20 mil por mês. Isso é quando? Hoje ou quando tava no pico? Não, no pico não tinha condição de fazer isso. Pelo contrário, vivia no negativo do banco, atropelando conta pra pagar, pra poder investir no corpo. Obrigado por participar. Foi um prazer. Valeu, agradecer. Não sei se vocês repararam, mas até agora E a gente todo achando mundo que tá entrevistei gastando muito, falou da 150 importância reais do no mês na posicionamento online. Até mesmo o Mr. Olímpia vai comentar sobre. E quando eu digo posicionamento, eu tô falando de conteúdos de vídeo, fotos, lives, produtos digitais e outros componentes que vão cercar o seu nome e não só fortalecer ele, né? mas também fazer você monetizar. Por isso, é extremamente importante investir em um computador de qualidade. Isso pode fazer toda a diferença na sua carreira. E quando eu tô falando de qualidade, eu tô falando da Pichau. Pro site esse vídeo. Você já é profissional, no caso. Você tá profissional há quanto tempo? Sou profissional já há 3 anos. Qual que é a maior diferença pro homem e pra mulher desse mundo? Olha, primeiramente que a gente está lidando num recurso onde a gente leva o nosso corpo a ter uma demanda muito grande de recursos que não são naturais. Então, assim, obviamente que quando a gente vai falar de modulação hormonal para a mulher, é muito mais delicado do que para o homem, pela questão da gravidez, pela questão do sistema ovulatório e tudo isso. Então influencia muito. Os colaterais para as mulheres ficam evidentes. Então muda a voz, muda o rosto. É difícil para todo mundo, mas o homem já... Vê, né, que tá um maxilar aqui bem masculinizado e tal, né? Exato. Lida mais naturalmente com essa questão da testosterona no corpo. Então, para a mulher é mais difícil, eu acredito, por conta dos colaterais. Se um atleta hoje for profissional e ele não tiver uma audiência, quanto você acha que... Eu sei que é relativo. Quanto você acha que vai ganhar? Nada. Não existe nenhum tipo de recompensa financeira pelo seu cartão profissional, a não ser um aperto de mãos e parabéns. Na verdade, tem um custo de anuidade. Você tem que pagar uma anuidade de, acho que, $1.000 para ser federado. Quanto que seria, assim, se você pudesse falar uma média de quanto que tira, quanto que você consegue fazer através do fisiculturismo? Hoje a gente tá falando de valores de 30 a 50. Qual que foi o máximo que você conseguiu ganhar no mês? Acho que 80 mil. Quanto é que custa para manter o teu shape mensal? Eu diria que no mínimo uns 5 mil. Se você tivesse uma filha hoje e ela quisesse ser fisiculturista, como é que você, assim, navegaria através disso? A musculação, acima de qualquer coisa, ela vem como uma proposta de saúde. Quando a gente fala de alto rendimento, seja qual for, toda vez que a gente fala de alto rendimento, a gente tá o oposto da saúde. Não é saudável fazer dietas Mas quem fala isso não é o Góis. O Góis sempre fala. E a esposa do Góis é fisiculturista também, né? Vale a pena pagar anúncios em YouTube ou é melhor contratar? É melhor você trabalhar primeiro e depois... Depende. Você tá falando da empresa ou tá falando de você? Depende muito, velho. Depende muito do que a marca quer alcançar, né? Não é saudável fazer dietas extremas de déficit calórico, tirar água do corpo, treinar 4 horas por dia. Então, assim, a gente vai além daquilo. Agora, se houver paixão, se houver esse interesse, eu obviamente apoiaria, mas iria sugerir que fosse um caminho, assim, dentro do possível, vai no teu limite natural, aprende a treinar, aprende o esporte, aprende a fazer dieta, comer bem, porque o esporte, ele pode durar muito pouco. E se você tá se perguntando como é que eu consegui acesso para estar aqui com um cara que é o Mr. Olímpia, para estar no meio desses gigantes aqui do fisiculturismo, foi por causa de networking e óbvio que foi minha audiência também, que é o que tá todo mundo falando aqui. Se você hoje não construiu uma audiência ou se você não sabe como aproveitar isso através do networking, eu tenho um produto que pode estar te ajudando com isso, para você não cometer erros na hora de se conectar com os outros e ser aquele cara chato ou aquele cara que não sabe como aproveitar a conexão e até monetizar ela. Então, se você tem interesse, entra no QR Code ou no link, que através desse treinamento você vai estar preparado para não só se conectar com pessoas de sucesso, mas também estar monetizando essas conexões. Agora eu acho que a gente vai rolar a grande entrevista com o Samson, com o Mr. Olímpia ou com o Brandon. Prazer, cara. João. Nice to meet you. Quanto tempo faz pra ser profissional? Eu me tornei profissional em 2016. Então, fazem aí 9 anos. Qual que foi a maior diferença quando você tava amador profissional? No amador, eu competi... mandou R$2. Opa!
anos. Qual que foi a maior diferença quando você tava amador profissional? No amador, eu competi 12 campeonatos e ganhei 11. Quando eu me tornei profissional, eu demorei 5 anos para ganhar meu primeiro campeonato profissional. Então, basicamente, você volta do zero em um game que é um nível muito maior. Eu me tornei profissional com 23 anos. Fui o atleta brasileiro mais jovem a se tornar profissional na categoria Open. Eu competi com caras que tinham 35, 37, 40 anos. Quanto que gira, assim, hoje para um atleta, por exemplo, do seu porte, mensalmente, assim, em relação a gastos? Em torno de uns 40 mil reais, 45 mil reais. Por quê? Só de alimentação eu gasto em torno de 8 mil reais. O que eu coloco nesses gastos também? Tem toda a parte hormonal e tem também toda a parte de médico. Hoje eu tenho terapia, eu tenho um médico endocrinologista, tenho médico do coração, tenho um gastro que me acompanha. Tudo isso eu englobo nesse valor. Demorou pra você estar chegando até aqui mais ou menos quanto tempo? Eu trabalhava numa loja de refrigeração, que era do meu pai, de mecânico de refrigeração. E aí, quando eu decidi competir, eu comecei a trabalhar numa loja de suplemento das 6 da tarde às 11 da noite em troca dos meus suplementos. Esse foi o meu começo. Até eu conseguir meu primeiro patrocínio de verdade, demorou assim uns 3 anos. Se você tá pensando em se tornar um atleta profissional, primeiro passo, domina o amador. E nesse processo que você está dominando o amador, faça também as suas redes sociais, porque hoje você pode ser o campeão do Mr. Olímpio, o maior cara do mundo. Se você não trabalhar a rede social, você não vai conseguir patrocínio, você não vai ter uma rede de fãs que te apoia. Rafael, de coração, obrigado pelo seu tempo, viu? Who are you, like, for someone that doesn't know you, like, real quick, briefly? My name is Samson Dowder. I'm an IFBB pro and the reigning and current Mr. Olympia. Being Mr. Olympia means that you're the... E atual Mr. Olímpia tem 1,4 milhões. Né? E os brasileiros, só por serem brasileiros, batem esses números. Incrível, né, velho? Incrível mesmo. I'm an IFBB pro and the reigning and current Mr. Olympia. Being Mr. Olympia means that you're the #1 bodybuilder on the planet. The same title that Arnold Schwarzenegger held. How does it feel like to be a Mr. Olympia? It's a privilege and an honor, man, because you're in a position where you are the best in the world at something that I'm really proud about. And it was a dream, like, since you began, or? No. To the contrary, I had no idea I would ever be this big, and I just wanted to see how far my physique could go and what I can actually achieve with it. Little do I know that, 10 years later, I'll be crowned as #1 bodybuilder in the world. I started bodybuilding at 28, so at this point, I'm already in the prime of my life. I've already got to the point where I've lived enough life to know what I'm doing and what I wanted to do. Bodybuilding was not it. I was a construction worker. I had a normal day job. I know I was good at sport, and at the same time, 28, you pretty much, any sport you try, you're pretty much aged out at the point. You can't be a football player, you can't be a rugby star. What percentage is genetics and what percentage is effort, in your opinion? Talk about 50% of genetics. 50-50, that's a lot. Because you're judging your physical appearance. There's only so much you can do to change, but then you can be blessed with all the best genetics in the world, but the discipline and the hard work, without that, it means nothing. When you finally achieve your life dream, you can imagine what it feels like, because not many people in this world get to do that. We all have dreams, we all have goals, but how many of us can say we actually achieve our life? I'm having goosebumps right now, bro. Imagine being in that position on that stage after doing your work for over 10 years. And you stand there, and in that specific second, you're about to be announced. It's overwhelming. It's absolutely amazing. And as far as money now, before you went pro, like, how was, you had like a good income? Were you stable? No, I was broke. As far as like the 600K that you made, yes. That's a good question. Yes. Did that change your life, or your life was already changed? Man, 600K. Whose life doesn't change after 600K? But at the same time, 600 mil doleta. You think about, okay, I ain't gonna be able to do this forever. Nobody is able to stay on top forever. The first thing that goes to your mind is, okay, how do I invest that to make sure that I never have to go back there again? So when we have that, immediately I bought my own gym, I bought my own building. Regardless of what happens tomorrow, I know these things are secured for me. How much you spend on your peak, like, for a month to be able to afford this shape? Off season is about 1,000 pounds. 1,000 pounds off season, 1,000 pounds? Prep is less. Because you eat less food. But overall, like, with hormones and everything, that is still roughly about the same. I wanted to ask, like, for someone that is watching right now, that is an amateur that wants to become a professional, what would be your best advice? It's one thing working on the physique. Working on physique is the fun part. Working on your platform, your social media platform, that is the part where you really, really need to work on. Young people that are in and you're doing this,
make sure that as well as you work on your physique, you do work on other things as well. Thank you guys very much. Thank you. Dá pra ver que fisiculturismo é um estilo de vida que só dá certo pra quem realmente ama a parada. Você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Saúde, vida social, conforto, e mesmo assim, não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. São pouquíssimos que conseguem viver disso, e menos ainda os que chegam no topo, tipo o Mr. Olympia, o Samson Dauda. Mas se esse for seu sonho de verdade, foca não só no shape, mas também nas redes sociais. Todos falaram disso hoje, e o que te leva longe não é só o físico, mas é como você se vende também, a sua marca pessoal. Agora, uma coisa que marcou foi o nível de disciplina e dedicação desses caras, é insano. E sinceramente, isso me inspira a levar essa energia pra outras áreas da minha vida. E eu espero também que isso tenha te motivado e que você tenha se sentido de uma maneira semelhante. Obrigado por assistir. Fortuna do Renato. Pra academia, né, Laura? Tem que ir, né? Bora, saudades da academia, vambora. Até a próxima.